Muito obrigado. Então, a ideia é conversar com todos, né? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, para que a gente possa começar a fazer a discussão, né, do tema e apresentar para vocês todo o trabalho que está sendo feito, tá? Deixa eu apenas... Ok. Deixa eu só verificar aqui para eu poder colocar ela inteira para vocês. Já deve estar aparecendo a todos, né, como uma tela inteira. Então, a gente vai conversar, como dito ainda há pouco, né, sobre a educação em tempos de pandemia, diretrizes para o novo normal. Reiterando, né, eu sou professor da Universidade de Blumenau, fui, ao longo de quase 7 anos, secretário de Educação aqui de Santa Catarina, participei do Conselho Nacional de Educação, meu mandato encerrou agora no mês de julho, mas continuo também no Conselho Estadual de Educação, e nós temos discutido muito quais são as possibilidades alternativas que nós temos nesse momento, né. Eu participei no processo lá no Conselho, ainda no começo desse ano, na elaboração dos 2 pareceres iniciais do Conselho Nacional de Educação, um como relator, outro como correlator, onde nós definimos algumas diretrizes que deveriam ser adotadas pelos sistemas de ensino, tanto públicos quanto privados, em relação à educação nesse período de pandemia. E, obviamente, que nós temos uma série de desafios, né? Eu destacaria 3 que são muito importantes e os quais a gente procurou olhar na hora de elaborar as orientações, né, que devem ser seguidas ou podem ser seguidas pelas escolas ao longo desse período. O primeiro deles, sempre, é a questão da aprendizagem, que é o principal objetivo, né, de todo o processo educacional que nós trabalhamos no âmbito das escolas, e aqui não se tratava apenas de coibir eventuais paradas de aprendizagem com os alunos. Períodos muito longos, sem qualquer tipo de atividade educacional, geram nos alunos retrocessos, né? Há pesquisas, por exemplo, feitas nos Estados Unidos, que apontam que depois das férias de verão, são férias que duram mais tempo, né, tanto no hemisfério norte como aqui no sul, os estudantes eles chegavam na escola, no retorno à escola, às vezes com menos conhecimentos de língua inglesa, por exemplo, de matemática, do que eles tinham ao final do ano letivo anterior. Portanto, há uma relação direta, explicada pelos pesquisadores, de que um período muito longo sem atividades educacionais não apenas interrompe o processo de aprendizagem, mas ele também pode gerar retrocessos. Então, nossa preocupação naquele momento, a gente tem que lembrar que nós começamos a trabalhar nisso no Conselho Nacional e nos conselhos estaduais em março mesmo, quando começaram as paralisações, a gente tinha uma expectativa de algo em torno de 4 meses de paralisação. Nós estamos indo já em alguns estados e municípios há mais de 7 meses, com possibilidades até de não ter retorno presencial ainda esse ano. Então, havia uma preocupação de como garantir a minimização dos impactos na aprendizagem dos alunos, né, ao longo desse período que não tivéssemos atividades presenciais. O segundo deles diz respeito ao vínculo com a escola. O aluno, ao não ter esse contato com os professores, com seus colegas, com o próprio processo educacional, ele vai perdendo o vínculo. Então, por menos que seja viável, em alguns casos, a utilização de tecnologia para fazer a conexão do aluno com a escola, é importante que a gente faça algum tipo de conexão de alguma maneira, nem que seja com material impresso, como muitas redes acabaram utilizando, para que o aluno se sinta conectado ainda com a própria escola. E lembrar também que a escola tem um papel social importante, de que, eventualmente, a presença do aluno, a participação do aluno no processo educacional também evita violência doméstica, evita questões muito particulares, principalmente com alunos mais adolescentes, que podem vir desde a automutilação até suicídio. Essas são questões pontuais, mas que acabam acontecendo quando a escola não está presente no dia a dia do aluno. E, por final, tem uma questão que é de preocupação também para a rede privada, né, que é a questão da evasão ou do abandono, né, do processo educacional. No caso da rede privada, é a evasão da rede privada para a rede pública. O aluno deixa de continuar matriculado na rede privada, passa a estudar eventualmente numa escola pública, e no caso da rede pública, inclusive o próprio abandono, né, principalmente no ensino médio, longos períodos sem atividades educacionais podem gerar esse tipo de abandono. Tendo em mente todos esses aspectos, é o que o Conselho Nacional de Educação começou a regulamentar o processo de atividades não presenciais e de que maneira poderia se dar o processo educacional durante o período de isolamento social e também pós período de isolamento social, o que a gente chama também de pós-pandemia, né? Bom, há algumas dimensões importantes para a gente pensar esse processo todo. O primeiro deles é o calendário escolar. Eu vou traçar pequenos pontos de atenção para cada um desses itens, tá? Como é que eu lido com o calendário escolar nesse período? Como é que eu lido com o meu currículo e os objetivos de aprendizagem? Como é que eu lido com avaliação, com o uso de tecnologia, com formação de professores? Como é que se dá o trabalho de
minimizar os impactos psicológicos e emocionais, né, de professores, de estudantes e de pais nesse período. A comunicação, uma coisa super importante para que as escolas consigam trabalhar bem, por exemplo, com as famílias e, finalmente, como é que pode se lidar também com a questão da evasão. Essas são as dimensões que, de maneira geral, os pareceres do Conselho Nacional de Educação trouxeram. Agora nós temos um parecer novo, que é o parecer 15, que foi aprovado recentemente, onde ele regulamenta, trazendo itens dos pareceres 5 e 11, e regulamenta através de uma resolução, a Lei 14.040, que é a lei derivada da medida provisória que criou as condições excepcionais para a educação para esse período de pandemia. Então, os pareceres trazem cada um desses itens, eu vou discutir um pouquinho de cada um deles com vocês. Sobre o calendário escolar, é sempre importante dizer que o calendário escolar ele é regido por duas questões da LDB que estavam definidas claramente anteriormente. A carga horária mínima, que eu devo trabalhar ao longo do ano, e os dias letivos. Os dias letivos caíram, né? A Lei 14.040, a medida provisória, ela criou a condição de você não precisar cumprir dias letivos ao longo desse ano. Mas a carga horária deve ser cumprida, com um detalhe. Você pode utilizar um somatório para os 2 anos, trabalhar uma carga horária menor esse ano e acrescentar essa carga horária no ano que vem, se você tiver interesse e condições de fazê-lo, tá? Então, você poderia considerar as 800 horas mínimas desse ano, que está na LDB, e as 800 horas mínimas do ano que vem, como 1.600 horas nos 2 anos, pode fazer 600 horas esse ano e pode fazer 1.000 horas ano que vem, mas vai ter que cumprir as 1.600 horas nos 2 anos. Dias letivos para esse ano já caiu, não há necessidade de cumprimento de dias letivos. Então, o calendário escolar, ele precisa, a partir de uma definição da própria escola, de qual é a carga horária que ela vai cumprir esse ano. Definida essa carga horária, ela vai distribuir essa carga horária em atividades não presenciais e atividades presenciais de acordo com as normas do sistema de ensino local. Portanto, as escolas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo, elas deverão trabalhar com a carga horária definida, ou com a possibilidade de utilização de atividades não presenciais definidas pelo Conselho Estadual do Espírito Santo. Da mesma maneira, escolas vinculadas aos sistemas municipais de ensino vão trabalhar com as possibilidades de cômputo das atividades não presenciais definidas pelo Conselho Municipal de Educação. E, obviamente, o planejamento, se houver condições, de que tipo de atividades presenciais vão ser realizadas ao longo desse ano. Uma vez que há uma série de restrições de biossegurança, né, os protocolos sanitários estão sendo definidos pelas autoridades de saúde em cada local, em cada município ou mesmo no estado, e aí você vai ter algumas restrições em relação à realização dessas atividades presenciais. Qual é o número de alunos que você vai poder ter na sala, se você vai manter atividades presenciais concomitantes com atividades não presenciais para os alunos, de que se você vai priorizar a recuperação dos alunos com atividades não presenciais, ou se você vai priorizar, por exemplo, educação infantil, ensino fundamental, a etapa de alfabetização, super importante a gente ter isso em mente, ou se eu vou priorizar o ensino médio, uma vez que os alunos vão para o nível superior. Todos esses itens devem ser definidos pela escola, observando, obviamente, as normas do sistema de ensino próprio, né, e as normas de biossegurança para definição das atividades presenciais que serão realizadas ao longo desse ano, dentro do calendário letivo. É importante de que, se você retornar com atividades presenciais, o próprio Conselho Nacional de Educação definiu que há necessidade de existir um período de acolhimento, não é você retomar atividades presenciais e imediatamente começar com aulas regulares, é importante processar durante uma semana ou 2, com professores, com estudantes, com as famílias, o que aconteceu durante o período de pandemia. Nós vamos ver ali na frente os impactos psicológicos disso, e a doutora Ana Escobar certamente vai tratar disso com vocês, né, daqui a pouco, na sequência, e principalmente o olhar sobre a recuperação que deve ser considerado. Eu preciso obrigatoriamente terminar o meu ano letivo esse ano? Não, você pode estender para o ano que vem. Nós não recomendamos. Eu acho que, do ponto de vista da escola privada, inclusive, é uma coisa que o Conselho Nacional de Educação procurou observar, é importante entender como é que funciona o calendário e o contrato que os pais têm com a escola. Então, o contrato é importante ser olhado, porque você vai ter uma definição sobre as mensalidades que você vai fazer a cobrança, em que momentos você vai ter, e muitas escolas têm um período de mensalidade do ano fechado no mês de dezembro, né? Então, como é que eu vou estender o calendário para janeiro sem ter um acordo, eventualmente, com os pais em relação ao pagamento de mensalidades e assim por diante? Uma questão importante a ser tratada pelas escolas privadas.
Outro ponto importante, e aí definido mais ou menos, quando eu tiver a ideia de como é que eu vou lidar com a questão do calendário escolar, muitas escolas privadas estão, de fato, trabalhando com a lógica de encerrar esse ano, o calendário desse ano, e atualizar, por exemplo, começar um pouco mais cedo do ano que vem para fazer recuperação, trazer um calendário mais estendido do ano que vem, mas aí a gente tem a questão do currículo, né? Do olhar sobre as aprendizagens essenciais, aquelas que eu consigo trabalhar esse ano através de atividades não presenciais, e aquelas que eu só consigo trabalhar com atividades presenciais. Se eu tiver poucas atividades presenciais esse ano, aquelas aprendizagens que estão lá na BNCC, ou no currículo da sua escola, ou na sua proposta pedagógica, que não podem ser trabalhadas de maneira não presencial, obviamente que eu vou ter que estender algumas dessas atividades para o ano que vem, tá? E com processo de recuperação, de reforço, atividades no contraturno. Agora, tem um trabalho muito bacana sendo feito pelo Instituto Reúna, de São Paulo, é só buscar lá Instituto Reúna na internet, onde eles apresentam mapas de foco, o que eu posso trabalhar, o que eu deveria priorizar ao longo desse ano, com as interrupções das aulas presenciais, e o que eu posso reorganizar para o ano que vem em termos do meu currículo, né? Lembrando que o próprio CNE, ele autorizou que 2020 e 2021 seja tratado como se fosse um contínuo, né? Ou seja, aquilo que eu não apresentar esse ano, eu possa trabalhar no ano que vem. E aí vem a questão da avaliação, né? A principal avaliação a ser trabalhada esse ano se chama avaliação diagnóstica. A gente até faz, eventualmente, avaliações diagnósticas todo o início do ano letivo para poder definir em que estágio está a turma. Agora, essa avaliação diagnóstica é quase que permanente, né? Frequente. Você precisa ficar medindo quais são as condições da sua turma para poder fazer o direcionamento das atividades não presenciais, do ensino remoto, e aquilo que você vai trabalhar nas atividades presenciais. Aí vale a avaliação formativa ao longo do ano letivo, que podem ser realizadas durante o período de isolamento social, não há nenhuma restrição para isso acontecer, obviamente com as devidas práticas técnicas adequadas para essa aplicação. E aí vem um tema que é super polêmico, né? Que vem na avaliação somativa ou aquela avaliação que eu vou utilizar no final do ano para fins de promoção. E aí, eu reprovo ou não reprovo alunos esse ano? O Conselho Nacional de Educação, no seu parecer, não indicou a obrigatoriedade de aprovar ou a obrigatoriedade de reprovação. O que o Conselho Nacional de Educação indicou foi o seguinte: olha, como é um ano atípico, como você pode trabalhar um contínuo 2020 e 2021, tome muito cuidado no processo de avaliação que você vai fazer para fins de promoção, para que você não mantenha critérios que o aluno não vai conseguir cumprir, mas não por vontade dele, apenas porque as condições foram diferentes. Então, eu sempre tenho dito, para quem conversa comigo sobre isso, que é o seguinte: olha, se eu tinha uma nota 7 para fazer a promoção, eu agora preciso avaliar se esse 7 realmente é algo que eu consiga cobrar dos alunos e que eu não vá cometer algum tipo de injustiça. Talvez eu tenha que criar uma condição diferente para a promoção, sempre olhando o seguinte: eu consigo recuperar esse aluno com atividades de recuperação ano que vem? Se eu consigo, melhor fazer a promoção dele. Se realmente o aluno não acompanhou nada, não fez nenhum tipo de atividade, ele de fato não fez nada, talvez esse aluno seja melhor que ele seja retido, ele possa fazer novamente o ano. Então, essa é a tese. Alguns países europeus definiram por lei que não podia reprovar ninguém. Aqui no Brasil, nós não utilizamos essa lógica, a gente está deixando para que a escola possa definir melhor qual é o caminho a ser seguido, de promoção ou, eventualmente, de uma eventual retenção. Sempre lembrando que a retenção deveria ser um recurso utilizado em última instância, só naquele caso onde você não consegue fazer algum tipo de recuperação nos anos posteriores, tá, gente? Porque a perda do fluxo normal, às vezes, é bastante traumático para o estudante. Sobre o uso de tecnologia, é bom deixar claro que o parecer do CNE, ao utilizar o termo atividades não presenciais, ele procurou fugir um pouco da lógica do EAD. O EAD no Brasil, ele pressupõe a utilização de tecnologia. E como, na verdade, do ponto de vista de infraestrutura, principalmente na rede pública, né, muitos alunos não têm acesso à tecnologia de maneira adequada, seria uma injustiça a gente apenas limitar a utilização de tecnologia nesse período. Por isso que nós criamos a lógica das atividades não presenciais, que tem exigido de redes públicas uma criatividade imensa e várias redes com modelos muito bonitos sendo implementados, onde você trabalha, mesmo com dificuldades de uso de tecnologia, atividades educacionais com os estudantes. Então, a questão da infraestrutura é a chave nesse processo. Se a escola, as escolas privadas, via de regra, têm plataformas adequadas de tecnologia da informação e da comunicação,
O uso de redes sociais nesse período tem sido super relevante por todas as escolas, professores, pais, a utilização do WhatsApp, tarefas, acompanhamento, utilizando o Twitter, utilizando o Facebook, utilizando o WhatsApp, as mídias sociais estão ajudando bastante nesse processo, mas sempre é importante lembrar que aula através do modelo remoto, seja utilizando tecnologia ou não é a mesma coisa que uma aula que eu vou dar na sala de aula, na escola, de maneira presencial. Eu preciso adaptar a minha aula a isso. Eu não posso ficar fazendo uma palestra, como a gente às vezes faz, de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos ou 2 horas com o aluno. Ele não vai ficar conectado, principalmente crianças, né? Então, você tem que fazer modelos muito dinâmicos de aulas para que os estudantes continuem tendo estímulo para esse processo. Então, o uso de tecnologia não se resume apenas a ter infraestrutura, não se resume a ter plataforma, mas também eu preciso mudar a forma de trabalhar as minhas aulas com várias metodologias e práticas pedagógicas diferentes. E aí vem a questão da formação de professores, né? É óbvio que se eu agora vou ter uma aula diferenciada sendo dada para os meus alunos, eu tenho que ter o olhar que os meus professores nem sempre estavam preparados para lidar com a tecnologia e muito menos preparados para lidar com diversos aspectos socioemocionais que esse período de distanciamento gera. Então, a formação de professores, ela passa por isso. Uma pesquisa do Instituto Península, de São Paulo, feita com os professores no começo da pandemia, apontava a enorme preocupação que eles tinham com as suas famílias, mas também com a dificuldade que eles tinham de utilizar a tecnologia. À medida que a pandemia foi avançando e que o Instituto foi fazendo novas pesquisas, apontou de que os professores começavam a se sentir um pouco mais confortáveis com a questão da utilização de tecnologia, não dominando plenamente, obviamente, mas começavam também a se preocupar com os aspectos socioemocionais dos alunos e dos próprios professores e seus familiares, né? Então, esse foi um tópico importante, identificado, e várias redes estaduais começaram a trabalhar, e escolas privadas também, com a questão da formação dos professores em relação aos aspectos socioemocionais dos estudantes. E aí vem os impactos psicológicos, onde a gente tem várias formas de manifestação, para os próprios professores, para os estudantes e para as famílias. Professores, em particular, porque eles ficaram submetidos a uma mudança radical na forma de atuar, principalmente porque não estavam mais no ambiente onde eles estavam acostumados a trabalhar. Segundo, eles também têm família. Então, na verdade, os professores, como aliás todos nós, passamos a ter uma jornada gigantesca, né? Porque além de lidar com a questão da atividade profissional, a questão da organização doméstica e, ao mesmo tempo, as questões relacionadas à saúde, então esses são aspectos importantes que impactam os professores. Os estudantes, o principal impacto é da mudança, né, da relação que eles têm com seus colegas, com seus familiares e com os próprios professores e a escola, e das famílias, porque elas passaram a ter, de uma hora para outra, a necessidade de acompanhar algo que era basicamente feito pela escola, que é o processo educacional. E, em momento algum, CNE, conselhos estaduais, indicaram de que as famílias deveriam substituir o papel dos professores ou da escola, e sim atuar em conjunto, para que os estudantes não se vejam perdidos nesse processo. É importante ter a supervisão de um adulto, e, nesse caso, os familiares são super relevantes nesse processo. Eu não vou falar mais sobre a questão do impacto psicológico, porque eu imagino que a doutora Ana possa falar um pouco sobre isso e como minimizar os riscos durante a pandemia e pós-pandemia, né, para a saúde dos estudantes, das famílias e dos professores, né? Bom, a comunicação, ela é um papel-chave nesse processo. Melhor se saíram nesse processo, com menos perdas, inclusive, de matrículas, as escolas que comunicaram melhor aquilo que estavam fazendo. Lá no começo teve muita aquela discussão de que agora é a distância, de que deve ter redução do valor de mensalidade, assim por diante. Eu conversei muito com o Ministério Público aqui em Santa Catarina, por várias vezes, sempre colocava para eles: esquece a ideia de redução de valores de maneira linear. Não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Primeiro porque talvez agora algumas escolas de fato tenham custos menores, mas quando voltar às atividades elas vão ter custos maiores, porque elas vão ter que recuperar muitas das coisas que estão acontecendo agora. Então é preferível que a gente deixe cada escola identificar com os pais quais são as condições que tem e elas façam uma negociação individualizada em relação à questão da mensalidade. Mas, para isso, elas precisam mostrar para os pais, para os estudantes e para a sociedade
de que maneira elas estão atuando. E muitas escolas responderam muito bem, muitas escolas responderam muito rápido, mesmo que não fosse da maneira ideal o processo educacional, mas elas, em pouquíssimos dias, retomaram atividades com os estudantes para manter aquele vínculo que é super importante, né? E, obviamente, a comunicação com os professores também é chave, porque os professores não estão mais necessariamente na escola, muitos deles são de grupo de risco, e é preciso criar as plataformas adequadas para que essa comunicação possa acontecer. Da evasão, tem um papel, antes de fazer a busca ativa daquele aluno que foi embora, o que eu posso fazer para reter meu aluno? E aí várias redes, inclusive públicas, né? A rede de São Paulo, a rede de Goiás, estão utilizando inteligência artificial, monitoramentos constantes através de plataformas com os estudantes para verificar se eles estão entregando tarefas, quais são as dificuldades que eles têm, porque a não entrega de tarefas, por exemplo, ou a não participação em algumas aulas que você pode ter em momentos presenciais, ou entregas de tarefas remotas que você apresentou, são indicativos importantes de evasão para o estudante, na rede pública. E pode ser indicativo importante também de mudança da rede privada para a rede pública, ou até evasão mesmo na rede privada. Então, antes de pensar num plano de como eu vou buscar os meus alunos para retornarem à escola, quando retornar às atividades presenciais, ou no próximo ano letivo, é como é que eu faço a retenção deles. E aí é um aspecto super delicado de lidar, principalmente com as escolas de educação infantil. Essas, de fato, têm um impacto gigantesco, porque, primeiro, que de 0 a 3 não é obrigatória a matrícula, e no 4 e 5 as dificuldades de você realizar atividades não presenciais com esses estudantes, de que maneira que eu me relaciono com a família. E aí eu fecho com o chamado day after, né? Ou seja, e depois? O que vai acontecer com a educação de maneira geral? Bom, aí é um exercício gigantesco de futurologia. Acho que a gente tem alguns indicativos muito interessantes do que vai determinar várias ações que vão ser realizadas, mas a pandemia está com uma dinâmica própria, as coisas estão se organizando de maneira muito diferente, aquele chamado novo normal muitas vezes não acaba se relacionando, até pelo tempo que nós estamos basicamente isolados, né, com isolamento social. Então, a gente tem que ter o olhar de que a tendência num retorno à normalidade é, primeiro, ter uma volta muito clara pela saudade, inclusive, da forma como a gente trabalhava anteriormente. Mas, obviamente, algumas questões ficam para as mudanças que a gente deve lidar no âmbito da educação. Primeiro deles, o ensino híbrido. É óbvio que, depois desse período todo, quando os professores começaram a descobrir também quais são os potenciais da utilização da tecnologia, o que eu posso fazer com os meus alunos para dar um ensino muito mais customizado para cada um deles, é óbvio que a questão da tecnologia vai ganhar muito espaço no âmbito também da educação básica, né? E aí lembrar de que a gente tem restrições legais e normativas para isso. Eu fazer ensino utilizando tecnologia na educação básica no contraturno, fora como atividade extracurricular, é uma coisa. Introduzir no currículo é outra. Lembrar que, pós-pandemia, utilizar a tecnologia no ensino fundamental e na educação infantil não é permitido por normas nacionais nem pela lei. Eu posso utilizar até uma parcela da carga horária no caso do ensino médio. Portanto, essa utilização de tecnologia vai ensejar uma mudança também dos marcos legais e normativos da educação brasileira. Utilizar no contraturno, utilizar como atividades extracurriculares, já pode fazer. A questão é como utilizar isso dentro da escola, e esse é um debate que já começa a acontecer no Conselho Nacional da Educação e nos conselhos estaduais. Vamos ter um olhar muito importante para as chamadas competências socioemocionais. Já existia isso, mas vai ganhar muito mais espaço. A gente descobriu, nesse período de pandemia, que é muito importante a gente ter esse equilíbrio em relação às competências socioemocionais, o desenvolvimento da disciplina, o desenvolvimento da resiliência, o desenvolvimento de vários aspectos de comunicação, de relacionamento, ou seja, as competências socioemocionais vão passar a entrar muito fortemente na questão do currículo. E também redes escolas, que se saíram melhor nesse período e vão se sair melhor na saída, são redes e escolas que têm muito claro o currículo que está aplicando. E aí, se houve um momento, talvez, que pudesse ser mais adequado para a pandemia vir no âmbito da educação, é esse momento aqui, onde a gente já tinha a base recém-aprovada e muitas escolas fazendo adaptação da base. Os marcos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem estavam mais claros, e isso ajuda muito nesse processo de discussão, né, e de implementação
das novidades que nós vamos ter pós-pandemia nesse período. Agora, é óbvio que a escola, e aí o Day After talvez seja o grande ganho do ponto de vista da educação, lamentando muito, obviamente, dizer ganho nesse momento é uma coisa muito difícil de falar, mas eu acho que o sistema educacional sai muito fortalecido desse processo. Primeiro porque as famílias começaram a compreender mais claramente o grau de dificuldade que é o cotidiano escolar, né? O quanto a questão da educação, o quanto a questão da escola faz falta no processo educacional, o quanto a relação dos seus filhos no ambiente escolar, que vai muito além para a questão da aprendizagem das habilidades cognitivas, tem muitas questões socioemocionais, de relacionamento com os coleguinhas, o quanto isso faz falta do ponto de vista de desenvolvimento das crianças, né? E principalmente uma valorização imensa do papel do professor nesse período. Os professores brasileiros, eles foram guerreiros, estão sendo guerreiros nesse processo. Muitos, obviamente, com dificuldade, mas a imensa maioria desses professores, utilizando a frase da minha querida amiga Katia Smolly, né, que numa entrevista do Fantástico apresentou isso, os professores e a escola não abandonaram os estudantes. Eu acho que isso é uma coisa digna de registro, e o Brasil, nesse período todo, com todas as dificuldades que nós tivemos do ponto de vista, em termos de infraestrutura, de desigualdades, o Brasil conseguiu avançar nesse período educacional. É a mesma coisa que ter um ano normal? Não. Teremos muitas lacunas a serem corrigidas daqui para diante, mas eu acho que essas lacunas poderiam ser muito maiores se a resposta dada pelo sistema educacional, tanto privado quanto público, não fosse tão importante e tão inteligente como foi dado nesse período. É isso que eu queria colocar para vocês, ficar à disposição agora para a gente poder debater um pouco e responder perguntas de todos vocês, tá? Muito obrigado. Vamos lá, professor. Vou convidar nesse instante uma participação muito especial para a gente transformar a palestra em um diálogo rico também. E a gente vai convidar ela que é formada em letras, ela tem especialização em língua inglesa, atuou como secretária municipal de educação do município de Conceição do Castelo, é gerente do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Então, por isso, a gente convida para a conversa agora a professora Rosângela Vargas Davel Pinto. Professora Rosângela, seja muito bem-vinda. A gente vai ter uma oportunidade de ampliar todas as questões que o professor Eduardo Deschamps trouxe para a gente. A gente está configurando aqui a participação dela. E como é um evento ao vivo, você compreende que eventos ao vivo, e a gente está trazendo mais de uma participação, uma outra pessoa colocando aqui na linha, e às vezes a gente tem essas questões técnicas a serem resolvidas, mas a equipe técnica aqui é completamente competente. Rapidamente a gente vai conseguir colocar os dois nesse diálogo e você vai ter a oportunidade de conferir aí. A gente ainda tem mais uma palestra hoje, uma palestra que promete te encantar. A gente vai fechar com muito encantamento esse nosso encontro. A gente está gostando muito também da participação de vocês, a audiência se mantendo fiel desde o início até agora, sinal que os temas estão sendo ricos, estão sendo enriquecedores para vocês também. Ok? Então vamos lá, a gente já está aqui com a professora Rosângela. Professora Rosângela, seja muito bem-vinda. Vamos ampliar esse diálogo aí, tornar essa conversa ainda mais interessante. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite, por participar desse momento tão rico, né, para todos nós, professores. Me enquadro nesse quadro, apesar de estar gestora. Dizer assim, boa tarde, professor Eduardo Deschamps, é sempre um prazer ouvi-lo. Eu, participo das formações à frente do CONSED para implementação do novo ensino médio, e sempre, você está participando conosco, palestrando, falando com a gente da importância da regulamentação, e todo esse processo de implementação do novo ensino médio. Então, assim, me sinto muito honrada de estar aqui agora,
conversando um pouquinho com você sobre todo esse processo que a gente está vivendo. E aí eu gostaria de puxar uma conversa já trazendo para o ensino médio, né? Dizer assim que a gente estava num movimento muito frenético, né? Para movimentar e organizar a implementação do ensino médio. Eu falo a gente, todos os estados, né? Todos nós, coordenadores do ensino médio, todos os secretários estaduais de educação, se mobilizando para a implementação do novo ensino médio, porque a gente tem um prazo, né? De acordo com o cronograma do MEC, até 2022, todas as primeiras séries já estarem atendendo às mudanças propostas para o novo ensino médio, que são, né, as mudanças de implementação de uma carga horária ampliada, que passa para 1.000 horas anos, a implementação dos itinerários formativos, e isso, consequentemente, um novo currículo. E aí veio a pandemia, né? E a pandemia, ela trouxe para as secretarias de educação a necessidade de outros focos nesse momento, né? Então, as escolas, as secretarias, nós tivemos que nos reinventar, os professores tiveram que reinventar, o ensino por meio de tecnologias ou de atividades não impressas, né? Então, por diferentes formas, nós tivemos que nos reinventar para manter o vínculo, minimamente, né, o vínculo com os nossos estudantes, para manter a aprendizagem dos nossos estudantes e também para manter, para diminuir esse foco todo que vai, né, possivelmente vai acarretar que é a evasão e o abandono. Então, nós tivemos um período, né, que tivemos que concentrar os esforços para essa frente que a pandemia trouxe para a gente. Passamos a concentrar esforços agora, ultimamente, principalmente aqui nós, em Espírito Santo, a retomada das aulas no formato híbrido, né? Então, tivemos que escrever o plano de retomada, estamos pensando em como vai se dar o contínuo, o realinhamento curricular, né? Então, todo esse processo. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: como que você vê os principais impactos, né, nessa implementação do novo ensino médio? Os impactos a gente já sentiu, né? Eu coloco isso aqui claramente, que as secretarias tiveram que parar um pouco, e lógico que nós não paramos aqui no Espírito Santo, né, mas o fôlego foi um pouco diminuído nessa frente, né? Então, assim, como que você vê isso, né, nesse cenário, né? E o que o novo ensino médio ele pode contribuir para minimizar, de repente, também esses desafios, né, com a aprendizagem, com o realinhamento curricular, com a manutenção do vínculo do estudante? Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Pergunta de $1 milhão, né, Rosângela? Está fácil responder. Bom, primeiro, né, prazer te reencontrar aí. Mando um grande abraço aí para o Vitor, né, que está fazendo um belo trabalho aí, todos vocês aí no Espírito Santo. Olha, na verdade, o novo currículo do ensino médio, ele já procurava trazer para dentro do ensino médio alguns tópicos que visavam exatamente combater a evasão, que já existia, né? Introduzir as competências socioemocionais, aí não só no currículo do ensino médio, a BNCC traz isso para todas as etapas da educação básica, mas no ensino médio mais forte ainda, a utilização do projeto de vida, do protagonismo do estudante, fazer com que ele seja um ator mais ativo, né, mais efetivo do processo educacional e, obviamente, a questão das escolhas, né? Então, a gente já tinha uma série de itens na reforma do ensino médio que trabalhavam questões que serão agora ressaltadas. Se antes a gente tinha um grupo menor, eventualmente, de evasão, ainda que a evasão do ensino médio já fosse alta, agora essa evasão pode ser maior ainda, né? Por essas perdas de vínculo que você tem utilizado. E, inclusive, a própria organização curricular do ensino médio, ele dava muita ênfase à utilização de tecnologias, inclusive com a possibilidade da utilização de uma parcela da carga horária para a utilização de tecnologia. Observa que tudo que está regulado no ensino médio, eles são ferramentas que ajudarão, se aplicados de maneira, obviamente, cuidadosa, a minimizar os impactos da pandemia quando as atividades estiverem voltando de maneira mais efetiva, né? Então, acho que há uma certa concordância
na regulamentação anterior do ensino médio, talvez nós tivéssemos um pouco mais de dificuldade de lidar com os efeitos e os impactos da pandemia do que nós vamos ter com a questão do novo ensino médio. Agora, lógico, a mudança de currículo ela é muito significativa. A gente sai de um modelo padrão, de um modelo único de currículo, para um modelo onde vai ter escolhas do aluno. E aí a questão das escolhas gera toda uma mudança do ponto de vista de infraestrutura da escola, a questão da formação dos professores, ou seja, exige uma atenção maior para a implementação desse currículo. Então, Rosângela, eu acho que, de fato, como você bem disse, os estados não pararam, a elaboração dos currículos de referência foi acontecendo, as redes privadas, eu tenho acompanhado isso e conversado muito com elas também, estão procurando olhar mudanças do material didático, mudanças dos currículos que vão sendo apresentados aos conselhos de educação para devida aprovação, né? Aqui em Santa Catarina, a previsão é que chegue agora no mês de novembro o novo currículo de referência do território. Acho que o Espírito Santo também já estava praticamente concluído, se é que já não mandou para o conselho, né? Então, tem todo um trabalho a ser feito. Agora, concluir currículo é uma coisa, implementar é outra. Então, a implementação vai depender muito da capacidade que as redes vão ter, que o currículo ajuda na minimização dos impactos da pandemia, não tem dúvida, mas qual é a capacidade que eu tenho e o fôlego financeiro para fazer mudanças estruturais e para fazer mudança na formação de professores também, né? Eu acho que ano que vem vai ser um ano, do ponto de vista de gestão, né? Eu que fui secretário de Educação, bastante complexo a esse respeito. Isso vale também para a rede privada, tá, gente? Não vale só para a rede pública, não, porque as escolas vão ter todo um trabalho de recuperação, de reforço, de reorganização das suas estruturas. Lembremos que a gente não deve ter vacina antes da metade do ano, portanto, significa que mesmo que nós voltemos com atividades presenciais no ano que vem, serão com muitas restrições, com muitas medidas sanitárias sendo tomadas. Isso tem custo para as escolas, não é uma coisa simples de fazer. A continuidade e utilização de tecnologia também. Então, vai ser um ano de bastante desafio. A implementação em 2022 está intimamente relacionada com a data onde o novo Enem vai entrar. Então, o MEC trabalha, mas ainda não é oficial, né? Pelo menos não até ontem, que eu estava acompanhando, mas trabalha com a lógica de 2024 entrar o novo Enem. Ora, se em 2024 entrar o novo Enem, em 2022 todo mundo já deve estar entrando com o novo currículo. Se essa data de fato for oficializada, nós vamos ter um trabalho imenso para preparar todas as escolas para 2022 estarem começando com o primeiro ano do ensino médio no processo. Mas, reitero, essa é uma data de referência. Os estados devem definir seu cronograma de implementação. Imagino que o Espírito Santo deva estar trabalhando nesse cronograma junto com o Conselho Estadual. Aqui em Santa Catarina, a gente começa a apontar também para algo no sentido de, em 2022, ter algo mais definitivo em relação ao novo ensino médio. Agora, de fato, é um trabalho a ser feito de articulação, de conversa, junto com o Ministério da Educação, para que estados e rede privada, para que redes públicas e rede privada ter efetivamente condições de implementar um bom programa. Trazer algumas das características do novo ensino médio para dentro dos currículos atuais no ano que vem, para lidar com a questão da pandemia, acho uma boa. Utilizar a tecnologia, desenvolver competências socioemocionais, trabalhar a questão do protagonismo do estudante, tudo aquilo que eu coloquei no day after ali, né, na minha apresentação, que devem ser questões a serem tratadas pelas escolas, tá? De fato, a gente, né, depara com desafios muito grandes, né? Como você bem disse, 2021 nada garante que vai ter mesmo, né? Nós vamos conseguir conduzir as aulas de maneira 100% presencial, porque nós de fato não sabemos quando que teremos as vacinas, né? Sob o ponto de vista econômico também, eu acredito que todas as redes, né, não só a rede pública, as redes privadas também, como você bem disse, isso impacta, porque quando a gente vai ampliar a jornada, né, nós no Espírito Santo, nós trabalhamos com uma carga horária anual de 916 horas. Então, quando a gente amplia para as 1.000 horas ano, a gente amplia a carga horária de professor, a gente tem que ampliar a carga horária, a jornada de coordenador escolar, né, do coordenador pedagógico. Então, isso requer uma análise, né, de impacto financeiro das redes muito grande, muito bem estruturada, porque senão a gente nada, né, e morre na praia. Porque a proposta de implementação do novo ensino médio é muito bacana, ela traz suporte, desenvolvimento do protagonismo, né,
de trazer um aporte mais pelo projeto de vida, pelas eletivas, pelo direito de escolha dos estudantes, né? Então, a missão do novo ensino médio, ela já é ampla nesse sentido, né? E que a gente vai mais precisar nesse momento, né? Porque eu penso que, para além dos desafios, né, de manutenção do vínculo, de manutenção da aprendizagem, de superar a evasão, o abandono de estudante, a gente ainda tem que lidar com as questões emocionais dos alunos, né, que muitas vezes durante esse período perdeu um ente querido, ou perdeu um pai, ou perdeu uma mãe. Então, é todo um movimento aí de acolhimento dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, para minimizar, né, da melhor forma possível o impacto que essa pandemia vem trazendo para nós. E aí, continuando nessa proposta, né, a gente fala assim um pouquinho, o Espírito Santo, você perguntou, acredito que o Espírito Santo já está entregue o currículo, né? Nós entregamos já para o Conselho a formação geral básica, foi um acordo que a gente fez com o Conselho, que nós íamos entregar primeiro a formação geral básica, e depois nós entregaríamos os itinerários, né? Nós já terminamos os itinerários, vamos em breve para a consulta pública, e acredito que agora no próximo mês a gente já tenha conseguido realizar a consulta pública e entregar para o Conselho o currículo na sua íntegra. E nós estamos trabalhando para implementar as 1000 horas em todas as escolas da nossa rede no ano já de 2021, entendendo que, considerando o desafio de manutenção da aprendizagem, né, e o alinhamento curricular, que o estudante permaneça mais tempo na escola vai surtir efeito e vai contribuir para que a gente minimize esses impactos, né, parte dos impactos ocasionados pela pandemia. E aí vem um desafio da nossa rede, né, eu gostaria de compartilhar com vocês e também ouvir a sua experiência, professor, sobre a questão do ensino híbrido. Né? A gente sabe que a resolução número 03 de 2018, que trata das DCNEMs, né, das diretrizes do novo ensino médio, ela garante, ela fala que no diurno a gente pode ter até 20% da carga horária do ensino médio à distância e no noturno até 30%, né? E quando a gente lê, estuda e discute, né, enquanto secretaria, essa possibilidade, a gente se depara com duas vertentes, né? Tá, eu posso oferecer ensino à distância, ok, mas eu tenho os problemas sociais, que nem o ensino à distância pode não chegar, né? Não vai chegar a todos os estudantes da minha rede. Então, como que eu consigo trabalhar isso, sobretudo quando a gente fala de ensino médio noturno, né? Quais os passos que uma secretaria pode desenvolver para regulamentar isso, para que a proposição de ofertar ensino híbrido, ou ensino à distância, ou ensino EAD, né, por meio de recursos tecnológicos ou não, ele contribua com as desigualdades, né? Já que a gente sabe que a pandemia ela acentuou desigualdades, né? E como que a gente pode diminuir, trazer mais equidade para a rede e, ao mesmo tempo, usufruir do ensino híbrido nesse processo de pandemia, nesse processo de implementação do novo ensino médio? Queria que você desse uma contribuição para a gente nesse sentido. É outra de Enem, não, tá? Muito bem. Vamos lá. Bom, eu acho que tem várias alternativas, viu, Rosângela? É lógico que é um desafio pelas limitações tecnológicas que a gente tem, dos próprios estudantes, mas eu acho que, primeiro, que no caso do ensino noturno, a lógica dos 30%, até uma carga horária maior que é no diurno, é porque se eu aumentar a carga horária do noturno, não vai caber, né? Eu imaginar que, porque isso é uma coisa importante colocar para todo mundo, tá? Quando a gente fala de 1000 horas anuais, a gente não está falando de 5 horas diárias, tá, gente? A gente está falando de 1000 horas anuais. Eu posso dividir as 1000 horas anuais em 5 horas diárias, nos 200 dias letivos, ou eu posso fazer um dia aula o dia todo, em 2 dias por semana, por exemplo, aula o dia todo, e outro em 3 dias por semana, não. Então, eu posso cumprir essas 1000 horas dessa maneira. Mas no noturno não tem isso. Noturno, na verdade, é o seguinte: se eu levar 1000 horas, considerando que o aluno não vai estar na escola durante o dia, eu vou ter que fazer 5 horas diárias. E aí, se eu quisesse fazer 5 horas diárias, hoje, para dar 4 horas diárias no noturno, já é difícil, né?
Então, a gente sabe disso. Por deslocamento, por uma série de fatores, né? Então, ao aumentar para 5 horas, ficava mais difícil ainda. Então, a ideia da utilização, eventualmente, de tecnologias para que você possa vencer algumas limitações de carga horária no noturno e no diurno também, elas são importantes. Agora, isso requer, obviamente, investimento. Requer investimento em conectividade, requer investimento em uso de tecnologia, em plataformas, em formação de professores e assim por diante. Lembrar que, no caso da educação básica, está lá também nas diretrizes que deve ter um professor responsável na escola por acompanhar esse processo. Então, na verdade, se a gente pensar como é que funciona o EAD no ensino superior, é o aluno estudando de casa e depois ele vai para um polo da universidade, em algum lugar onde vai ter um tutor, e aquele é o espaço do polo. Aqui a gente está falando que o aluno pode estudar em casa, mas o polo e o tutor dele estão na escola. E isso pode, inclusive, ensejar também, Rosângela, para alunos que tenham mais dificuldade, aí eu não estou falando do noturno, né? Mas no diurno, mais dificuldades, que a própria escola, ela seja o espaço onde o aluno vai utilizar a tecnologia, caso ele não tenha tecnologia em casa, para poder assistir uma aula. Quando a gente fala do EAD, a gente está falando de atividade assíncrona, tá, gente? Sempre tendo um pouco isso em mente, porque se eu fizer atividade síncrona na escola, é mediação tecnológica. Atividade síncrona com o aluno em casa, aí é EAD. Mas eu também posso utilizar muito atividades assíncronas, onde o aluno possa ir até a escola, assistir uma aula ou um vídeo, ou fazer uma atividade no laboratório de informática, ou com algum equipamento que a escola tenha, que tenha sido dado em outro momento. Então, são várias formas de organização dessa utilização da tecnologia para superar isso. A ideia é que a tecnologia venha para ajudar na diminuição das desigualdades e não ampliar as desigualdades. Então, é importante que a escola tenha esse olhar de qual é a capacidade que ela tem ao utilizar o EAD, de prover o EAD para o estudante para que ele possa estudar. Quando a gente colocou a questão do EAD, era muito mais no sentido de auxiliar até a criação de itinerários formativos mais específicos, né? Porque, às vezes, você está numa escola, o aluno gostaria de fazer um itinerário que aquela escola não tem condição de oferecer, e, através do ensino à distância, eu posso trazer, e com que ele tenha acesso, por exemplo, a um professor renomado de outro lugar do Espírito Santo, até do Brasil, para ter acesso a algum conhecimento que seja importante para um itinerário diferenciado. Então, a questão da utilização do EAD é essa abertura, vai depender muito da capacidade de infraestrutura e de conectividade e de plataformas que forem sendo desenvolvidas ao longo desse período. Tem o CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que tem trabalhado com os estados, inclusive, que tem apresentado soluções interessantes para que isso possa acontecer, e eu acho que tem um passo importante a ser dado aí para que a gente possa utilizar a tecnologia a favor da redução das desigualdades e não da ampliação das desigualdades que a gente já tem. Excelente, professor. Eu concordo plenamente com você, mas confesso que é um desafio, né? Assim, acho que tudo na educação é muito desafiador e isso é que move, né? A gente se move pelos desafios e é muito, muito bacana, né? Todo esse processo. E a gente tem um dito, né? Que do limão a gente faz uma limonada, né? E eu penso que nesse momento que a gente, nesse problema todo que a gente tem vivido, né? Eu acho que ninguém nunca passou pela cabeça de ninguém que a gente viveria esse contexto de filme, né? De filme de terror, né? Porque, principalmente logo no início da pandemia, todo mundo ficou muito apreensivo. Mas esse cenário todo, esse contexto todo, ele fez com que minimizasse muito como é que eu posso dizer? Não seriam obstáculos, mas o entrave que as pessoas tinham, né? O medo que as pessoas tinham, às vezes, de tecnologia, né? Então, acelerou o processo e a utilização de ferramentas tecnológicas que, às vezes, muitas vezes, os professores, não sei se foi você, se foi o professor Cássio, que falou anteriormente, que, às vezes, a maior dificuldade, uma das dificuldades enfrentadas foi o professor, né? Ter acesso às tecnologias e entender que ele poderia realizar uma aula por meio até de uma chamada, de um FaceTime, né? De uma chamada de vídeo com os estudantes. Então, eu penso que vencer esse obstáculo aí, né, que o professor tinha, a duras penas, acho que todos nós sofremos muito para superar isso, foi importante, foi um passo importante
e que vai nos fortalecer, né, fortalecer as redes para a condução agora, para ampliação dos currículos. Né? É interessante quando você pensa, olha, eu posso, enquanto professor, preparar uma aula presencial e dar um desdobramento para que os meus estudantes desenvolvam remotamente essa atividade, né? De forma não presencial. Então, esse passo aí é muito importante. Eu acho que o nosso tempo acabou, eu poderia ficar aqui até tarde discutindo com você, é sempre um prazer, tá? Mas eu acho que o tempo acabou. Ô, professora Rosângela, realmente, se a gente tivesse mais tempo, a gente daria, porque, verdadeiramente, tanto a palestra do professor Eduardo Deschamps, contra a sua mediação, as suas intervenções aqui, estão instigando e trazendo muita luz para educadores e para gestores. Verdadeiramente, parabéns e muito obrigado pelas contribuições que vocês apresentaram até esse instante, para a gente compreender quais seriam e quais serão as diretrizes desse novo normal. Muito obrigado.